O questionamento contrário à reabertura da BR-319 partiu de lideranças indígenas que vivem na região do Lago do Capana Grande, na zona rural de Manicoré. Suas terras limitam-se com a rodovia federal. Este vídeo gravado pelos indígenas mostra buracos escavados, provavelmente à procura de minério, além de ramais clandestinos e madeiras de lei retiradas ilegalmente. Até uma castanheira, depois de beneficiada, serviu de ponte na travessia deste igarapé, por onde passam os caminhões. Eles afirmam que os madeireiros utilizam ramais que partem do distrito Realidade, a 100 quilômetros de Humaitá, na BR-319. Em Manicoré, as lideranças indígenas estão questionando a reativação da BR-319. Eles dizem que está faltando protocolo de estudo de impacto ambiental com maior transparência. Porque pelo impacto que está acontecendo aí, dessa coisa aí, desse mapeamento, nós estamos sendo prejudicados. Não prejudicando só nós, claro, mas de todo o Capaná. Entendeu? Porque eu acho que para nós não é viável. Tem que ter esse impacto, porque pode acontecer várias coisas aqui que vai prejudicar nós. O fluxo de grilagem de terra pode se aumentar cada vez mais, que já existe. Nossos castanhais já estão sendo está sendo apropriado por outras pessoas que a gente nem não conhece. Está sendo aberto picadões dentro das terras do Lago do Capanã, no qual atinge os castanhais nosso indígena, da população indígena diretamente. Que ainda não está asfaltada, já traz várias ameaças para o Lago do Capana Grande e para nossas terras indígenas, aonde nós, povos indígenas, estamos passando despercebido pelo esse impacto tão terrível que vai acontecer na nossa área. Então, peço eu ao Ministério Público Federal de Manaus, doutor Fernando, que toma providência e venha nos atender imediato, porque nós estamos passando despercebido diante tamanha covardia que estão fazendo com nós, povos indígenas. Preocupados por entender os malefícios que podem causar ao seu povo e ao meio ambiente, as lideranças indígenas, sendo maioria da etnia Amura, convidaram os pesquisadores do INPA, Instituto Nacional de Proteção da Amazônia, para realizar estudos sobre o assunto no Lago do Capana Grande, na zona rural de Manicoré. Lucas Ferrante e Mariana Andrade concluíram que os direitos dos índios estão sendo violados. Bom, a primeira coisa é a consulta dos povos indígenas e povos tradicionais afetados. Eles são os mais afetados, né? Inclusive, nós fomos chamados em Manicoré para expor esse estudo e o direito de consulta da Convenção 169 aos povos tradicionais indígenas do Lago do Capanã. Nós tivemos 30 lideranças ouvindo isso, e eles querem o direito de consulta que é estabelecido tanto pela Convenção 169, cujo Brasil é signatário, também pela Lei de 2004, assinada pelo presidente da República da época, que estabelece a consulta dos povos indígenas e povos tradicionais por empreendimentos que irão impactá-los diretamente. É importante falar que ambas as legislações não tratam de um limite mínimo para essa consulta, e nossos estudos respaldam que estas áreas vão ser afetadas. A BR-319, ela linka o arco do desmatamento para vastas áreas da região central e a oeste da Amazônia. E essas áreas, elas são fundamentais para o clima global, né, numa perspectiva das mudanças climáticas globais. Então, além de trazer problemas diretos para as prefeituras, como aumento de malária, aumento de fluxo migratório, grilagem de terra, especulação fundiária, degradação florestal, que são processos que são consequências, ela também tem um impacto no clima global. Então, essa obra, ela tem que ser discutida com tamanha importância que ela tem. Os que são a favor da BR-319 acreditam na sua importância para a economia e o desenvolvimento desta região, beneficiando aqueles que trafegam e que vivem às margens desta rodovia. Afinal, são 991 quilômetros interligando os estados do Amazonas e Rondônia, proporcionando ir ao resto do país. Nós, amigos e defensores da BR-319, desconhecemos que no Lago Capanã a BR-319 esteja prejudicando ou causando qualquer dano à fauna e à flora. Inclusive, lideranças indígenas foram no fórum da BR-319
falando sobre a sua importância e dizendo que a BR-319 é importante para o ramal de Manicoré. Uma outra preocupação citada nos estudos diz respeito à fiscalização ao longo da rodovia federal. A fiscalização é um dos requisitos básicos para que a BR ocorra, né? É importante falar que está previsto 12 postos de fiscalização. E até o momento esse é um filho sem mãe. Então é muito complicado esperar uma governança na BR-319 nesse cenário de caos. E esses postos de fiscalização são uma condicionante obrigatória que até o momento não tem sido realizadas pelo empreendedor que é o DENIT.